Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Pereira. E eu sou Marcos Santos. Hoje, dia 12 de maio, episódio 19 da segunda temporada, a gente vai falar sobre o papel da arquitetura na segurança de software, quão importante é a gente pensar na segurança junto com o time de arquitetura. Vamos ver se isso é possível. Para isso, a gente tem um convidado massinha para falar com a gente hoje, o Carlos Pisani. Já vou apresentar ele para vocês. Antes, eu vou começar esse episódio fazendo uma referência a um episódio que a gente gravou na primeira temporada, que foi o episódio 27, que era o papel do arquiteto, se o papel do arquiteto ainda era relevante. A gente trouxe o Marcel Pacheco aqui para falar com a gente, enfim, tivemos umas discussões, e eu queria fazer a referência desse episódio. Volta lá, dá uma escutadinha, né, nas suas plataformas aí, aliás, na sua plataforma favorita, e referência esse episódio porque a gente vai comentar sobre ele aqui, é uma das perguntas que eu vou fazer pro Pisani, mas enfim. Pisani, muito obrigado por ter aceito o convite, disponibilizar o tempo. A gente sabe que não é fácil essa vida de digital, vida de TI, enfim. Então, seja muito bem-vindo, se apresenta aí para a galera e, mais uma vez, obrigado. Legal. Sou eu que agradeço, Cássio, pela oportunidade de participar. Bom, o meu nome é Carlos Pisani, eu tenho também um canal, né? O meu canal ele é focado 100% em arquitetura. É só procurar aí por Pisani da Arc, né? Você vai achar meu canal. E... bom, eu tenho um pouquinho de experiência aí na área. Eu comecei há 25 anos atrás e com TI mesmo, né? Eu era de tudo. E é até legal a gente falar um pouquinho disso também, né? Que naquela época os profissionais eles eram literalmente DevOps, né? Eram não só DevOps, eles eram tudo, né? Era até o cara do café. Exatamente. É o famoso full stack atual. Era mais do que o full stack, viu? Porque a gente tinha que pensar em tudo, literalmente em tudo. Desde o usuário, né? Desde a parte de infra, com sistemas, ajustava tudo. Tudo. E a gente fazia até, trocava placa de rede. Limpava cabo. Isso aí, instalava DOS, levava os disquetes de DOS ali para instalar. Eu sou dessa época. E com a arquitetura eu comecei praticamente no comecinho, né, da área, quando a área começou mesmo. Cerca de 15 anos atrás, mais ou menos, eu entrei na área, entrei como arquiteto há 14 anos atrás. Mas eu já estava flertando ali entrar nessa área logo no comecinho, quando começou a bombar o papel, né? Quando começou a ter alguma relevância, a ser considerado um papel, né? Na época tinha-se muito analistas programadores. Eu acabei estudando muito para entrar na área e quando eu finalmente consegui aí, quebrei bastante a cara, dei bastante voltas aí. Bom, basicamente essa é um pouquinho da minha história. Tem 14 anos só com a arquitetura atualmente. E 25 no TI, né, cara? Pra você ver que não é brincadeira. Bom, show de bola, Pisani. Obrigado mais uma vez, obrigado por se apresentar pra galera. Bom, como eu falei, né, a gente vai começar o episódio. Eu queria comentar sobre esse episódio que a gente gravou lá na primeira temporada, Pisani, que o Marcel veio aqui. Aliás, o Marcel, que você tem alguma referência dele também, quando a gente trabalhou uma época aí mais ou menos na mesma empresa. E no episódio, então, o resumo foi assim, a gente entender se o papel do arquiteto ainda era relevante, porque tive as empresas dividindo em squads, cada squad tem um tech lead, agora também tem um security champions, e etc. A gente começou a falar, pô, será que faz sentido ter um cara, né, que define a arquitetura, ou um cara por cada time, alguma coisa desse tipo. E a conclusão do Marcel, ele chegou a falar assim, cara, a profissão do arquiteto vai morrer, entre 1000 aspas, obviamente, morrer no sentido de ter aquele cara centralizado, mas não de ter a figura ainda dependente, que seja nas squads, nos times ou nas equipes. Eu queria que você, cara, desse sua visão sobre isso, o que você acha? Bom, eu vi nesses anos todos, né, muitas voltas, né, o mercado girou bastante em relação a ter muitos papéis, depois tentar condensar, né, os papéis e o que a gente viu aí acontecer foi o seguinte, né? Sempre que se tem uma condensação de papéis, você perde alguma coisa, né? Então, eu gosto de elucidar bastante isso. Então, por exemplo, se você tirar um analista
Você consegue entregar um projeto sem um analista de requisitos? Consegue, né? Se você tiver usuário, né, você já consegue. O desenvolvedor ele pode fazer o papel de conversar com a área usuária, mas ele vai fazer isso tão bem quanto um analista de requisitos, por exemplo, né? Mesma coisa, você pode falar, não, beleza, eu não preciso mais de um DBA, eu consigo colocar tudo na minha camada de domínios ali e gerar com um ORM, a minha camada de dados, eu não preciso mais de um DBA para pensar em backup, porque tem nuvem. Você pode ir tirando essas pessoas todas ao ponto de deixar o desenvolvedor e o usuário. Você não precisa de gerente, não precisa mais nem de empresa. Né? Cenário, você imagina esse cenário, só o dev e o usuário, imagina só. Pois é, né? O que vai acontecer? E tem vários, tá? Tem projetos assim. Tem projetos que nasceram assim, tem startups que nasceram desse jeito. Tem várias. E estão aí, né? Então, basta alguém com uma ideia de um produto e um usuário que consuma aquele produto para que você consiga fazer um projeto. Aí o que você colocar no meio disso vai enriquecer o projeto, né? Então o que eu costumo dizer é o seguinte: quando a gente tem equipes maiores e mais complexas, né, papéis mais especializados fazem mais sentido, fazem mais diferença. Quando você tem uma coisa muito simples, imagina que você vai fazer uma engine ali para mandar e-mail. Simplesmente vai ler de uma base de dados e vai mandar e-mail. Faz realmente sentido colocar um arquiteto, né, em um projeto desse, para ele direcionar, poxa, qual vai ser a ferramenta de SMTP que vai se conectar? Beleza, pode até ter, né? De repente, se você tem isso como um padrão corporativo, é legal até. Mas o grande, né, para não ficar uma bagunça, né, ter 1 zilhão de componentes SMTP, imagina uma empresa gigante. Mas, né, o que acaba acontecendo é que para um projetinho muito simples a diferença vai ser pequena, né? E para um projeto grande, complexo, etc., aí vai fazer muita diferença. Tá? Então acho que o comentário é isso aí. Resume, faz sentido ter quando o time é maior, ou mesmo um produto mais complexo, até pela própria complexidade já pede isso. E talvez não faça tanto sentido em produtos mais simples, né? Acho que é isso, né, Marcos? Você concorda? Sim, concordo totalmente. Produtos mais simples acho que não faz muito sentido, né? Você vai ter um arquiteto só para ter um custo a mais pro projeto que poderia ser resolvido sem, né? Que às vezes nem justifica o próprio custo do projeto, né? Sim. E aí, eu queria fazer pegar esse gancho, né, e entrar no tema de hoje, que é justamente o cara da segurança. Hoje, eu tenho visto aí nas empresas, a segurança ela é o final do processo, igual era testes, por exemplo, né? O cara desenvolvia, requisitos, desenvolvia, até quando tinha um time de arquitetura, pensava ali no modelo, no design da aplicação, o cara de banco modelava e tal. Na hora de entregar o software, tinha um time de QA para fazer testes ali na hora da entrega já. Então virava gargalo, era muito teste, quando tinha problema, muito retrabalho, o projeto já estava atrasado, enfim, esse caos todo que a gente já conhece. E a segurança acabou ficando sempre em terceiro plano, vamos dizer assim. Agora, ela tá em segundo. Ela ainda aparece nesse final, junto com o QA. O QA já veio para as squads, já começou a fazer teste unitário, automatizado, enfim. Mas a segurança está entrando ainda no final do processo e está mudando aos poucos, de você ter um security owner, um security champions nas squads, por exemplo, que é um cara que pensa em segurança antes. E aí, é a próxima pergunta para a gente desenrolar esse tema, Pisani. Você acha que, de alguma forma, o arquiteto, o cara que pensa na arquitetura da aplicação como um todo, também deve, ou é papel dele, ajudar nessa questão da segurança? Pode ser que ele não seja um especialista, tá? Putz, qual é o melhor algoritmo de criptografia e tal? Ok, para isso tem que ter um cara de security, mas você acha que a arquitetura pode contribuir para melhorar a segurança do software como um todo? Você acha que não faz sentido, tem que ter alguém de segurança mesmo? Como você enxerga esse mundo? Perfeito. Bom, a pergunta é excelente, né? Excepcional o tema. O que acaba acontecendo é o seguinte, o arquiteto, muita gente tem dúvida, e eu tenho vários alunos, inclusive, que começam mentoria comigo e ficam na dúvida, poxa, mas o que um arquiteto deveria fazer em um projeto, né? Por que eu tenho um arquiteto em um projeto? Eu acho que essa acaba sendo até a nascente dessa resposta, né? A partir do momento que o arquiteto sabe o que ele está fazendo ali dentro, né? Sabe que o papel dele não é simplesmente escolher quais são as tecnologias ou colocar ali um pouquinho da experiência dele com algum tipo de padrão, algum tipo de abordagem e falar que aquilo é a verdade absoluta, é a bala de prata para todas as soluções. Não é isso, né? O arquiteto ele é a figura que
ajuda a tomar decisões. Ele não é o cara que toma decisões. Isso é um outro ponto. Ele pode até tomar, ele pode até ter esse poder, né? Mas o grande ponto é que ele é o cara que ajuda os stakeholders a tomarem decisões, inclusive, né, pessoas do time técnico. Então, a partir do momento que você entende isso, aí legal, é interessante começar a entender o que o arquiteto vai fazer em um projeto, né? Para ele conseguir tomar essas decisões ou ajudar alguém a tomar algum tipo de decisão, né, ele vai precisar fazer levantamentos, entendimentos com várias áreas, incluindo segurança, que é importantíssimo, né? E segurança não é só por causa da LGPD, que está em total evidência hoje em dia, né? Tem vários outros aspectos que contam muito em relação à segurança. E aí é necessário entender, né, quando um projeto tende a ter ali requisitos de segurança mais altos do que, por exemplo, escalabilidade, performance, usabilidade. Imagina que segurança é inimiga da usabilidade, né? Completamente. Total. Se você coloca muita segurança, a aplicação vai ficar mais lenta, porque tem várias camadas de criptografia e etc, né? Então, é importante entender as necessidades do time de segurança, as preocupações que ele tem e quando a aplicação realmente precisa daquilo, né? Para daí sim colocar na hora certa. Então, vamos lá, vamos para a resposta da pergunta finalmente depois de uma volta, né? Se você não tem um arquiteto fazendo o papel de arquitetura e tiver só o cara de segurança e o cara de desenvolvimento, né, o time de desenvolvimento, você pode até ter um campeão de segurança ali dentro, né, o Security Champion. Ele vai se preocupar com segurança, tudo bem e tal, mas ele vai ser até o cara chato e isso vai acontecer quando? No final da sprint, como você colocou, né? E sempre com aquele viés de, poxa, eu tenho uma área de segurança que vai me barrar, não vai deixar o meu projeto entrar em produção. Se você tem a figura do arquiteto fazendo o que ele deveria fazer, né, ou seja, ponte com as outras áreas, trazer o entendimento de segurança, né, para dentro do time, isso vai acontecer de uma forma mais natural. Por quê? Porque ele tende a pensar, pô, peraí, o que precisa ser feito para passar por segurança? E por quê? Se ele tem esse tipo de resposta, ele consegue engajar o time a se preocupar com segurança. Se não tem a figura que faz... Vamos lá, vamos supor, segurança fala inglês. Uhum. O cara de desenvolvimento fala espanhol e o cara da gestão fala francês. Se você não tiver um bilíngue aqui que fala com todos os idiomas e consegue, né, enfim, traduzir para todo mundo, né, isso, né? Traduzir isso para todo mundo, exatamente, trazer todas as preocupações e mostrar o quanto é importante para cada uma dessas visões, né, o universo de preocupações, você vai ter uma certa miopia, né, vai ter uma certa briga ali para tentar, vai ser briga de crachá, né, para a solução entrar e você vai ter ali segurança como um porteiro, né, não alguém que quer ajudar a aplicar o programa a sair do outro lado, né, o produto a ser construído. Cara, muito bom. Esse tema é muito bom. E vendo você falando aqui, vai vindo os insights da cabeça aqui pra gente comentar. Aí depois o Marcos dá uma visão aí também. Você tava falando agora e eu desenvolvi software por 15 anos, depois que eu migrei para a área de segurança. Nesses 15 anos de desenvolvimento, naturalmente eu fui caminhando para a área de arquitetura. Não me especializei, apesar de ter feito uma pós em arquitetura, mas não atuei na área como arquiteto. Mas você tem aquele viés, você tem aquelas preocupações, você não faz mais um código ali pensando só naquele sistema, você já pensa componentizado, distribuído, você pensa de algumas outras formas, né? Na própria escala, nuvem, enfim, etc, etc. E hoje, agora do lado de segurança, quando eu vou falar de algum requisito de segurança, é exatamente esse ponto que você falou. Eu já seria esse cara que eu já falo o espanhol e o inglês, pegando essa sua analogia, porque como eu vim do mundo de código, e conheço um pouco de arquitetura, e agora aprendi a parte da segurança, se eu fosse só segurança, eu falo pro cara, existe uma frase em segurança que é só cripto salva. Então, você tá seguro? Criptografa a porra toda que tá... Resolveu, acabou. Bota a chave assimétrica lá, 256, esquece, não há recurso no mundo capaz de passar isso. Só que, é o que o Pisani falou, usabilidade, desempenho, enfim, N fatores não permitem que você faça isso. E aí, minha cabeça, quando eu vou fazer um requisito de segurança para alguém, por exemplo, na hora de fazer threat modeling, né, a modelagem de ameaças, antes mesmo do software existir, lá na fase de requisitos, muitas vezes até com um cara de arquitetura, eu já penso assim, precisamos aqui ter um Web Application Firewall na aplicação, né, na frente. Ah, mas vai ficar lenta.
é um salto a mais, vai adicionar 1 milissegundo ali na sua requisição, mas precisa ter. Por que precisa ter? Aí você vai justificar o impacto de não ter aquilo de acordo com a criticidade daquela aplicação. Que acho que foi um pouquinho do que o Pisani trouxe também. Ele falou, pô, você tem uma empresa, às vezes, que está fazendo lá um engine para disparar e-mail interna. Cara, é um nível de preocupação de segurança X. Você tem uma API exposta para consumo de parceiros. Você tem uma criticidade, uma preocupação com segurança Y. É completamente diferente. E acho que você usou essa analogia aí da tradução, né, do arquiteto ser a ponte. É o que o Secret Champion, o Secret Owner tem tentado fazer. Ele tem tentado ser a ponte entre o time técnico e o negócio, muitas vezes para falar assim, gente, precisamos ter isso aqui de segurança. Por quê? Por causa disso, esses fatores. Porque se deixar na mão do dev, ele vai codar e subir em produção. Se deixar na mão do negócio, tem que fazer tudo isso em um dia. Então tem que ter esse cara que fala essas línguas, né, Marcos? Sim. Tem que ter, né? A gente passa por isso. Eu era desenvolvedor, migrei faz pouco tempo para a área de segurança. E realmente, ter uma pessoa que consiga traduzir essa parte pra gente que é desenvolvedor, tanto o pessoal que tá um nível acima, os analistas e pros arquitetos, ajuda bastante. Eu queria emendar também uma pergunta. Eu ia perguntar pro Pisani, como que a cultura aí de segurança influencia na arquitetura também, né? A demanda inversa, né? O cara de segurança buscando o arquiteto, sei lá. Exatamente. Essa é uma pergunta também ótima, né? E acontece bastante. O que eu mais vi na carreira em relação a isso foi situações onde a área de segurança ela era literalmente vista como uma barreira, né? E as preocupações que eles tinham, elas não eram levadas em consideração. Era simplesmente, as pessoas se preocupavam em fazer passar por segurança. E muitas vezes, né, tinham projetos ali que eles eram implementados e se deixava essa segurança ali exatamente pro último minuto ali, para alguém dar uma carteirada e falar, não, agora não tem jeito, tem que subir para produção, né? Então, assim, o que eu vi bastante foi a área de segurança falar, olha, poxa, a gente precisa ser considerado, né? A nossa voz precisa ser ouvida pelos times de desenvolvimento, né? Em vários bancos que eu trabalhei tinha essa dor, né? Em alguns, até a própria arquitetura já tinha essa dor, que o time técnico queria passar por cima de todo mundo e entregar logo, né, o time de desenvolvimento. Então essa demanda chegava muito nesse sentido, né, de tentar evidenciar o que a área de segurança, a relevância, a importância, né? E é interessante que nesse viés, né, que o pessoal de segurança trazia, era sempre meio que extremista, né? Eles tinham tanto receio de passar qualquer coisa que eles queriam levar a régua lá para cima. Então, sem o papel do arquiteto fazendo o que ele deve fazer, né, que é realmente fazer toda essa análise, entender, fazer os famosos trade-offs de arquitetura, né, para entender quando faz sentido e quando não faz. O que acabava acontecendo era que chegava pra gente coisas do tipo assim, olha, tem que colocar tudo criptografado, era HTTPS entre 2 microserviços internos de uma rede. E aí você falava, não, mas olha, já é HTTP, já é ruim o microserviço chamar outros com HTTP, né? Nem deveria ser esse o protocolo. Botar um HTTPS ainda, né? Já é encriptado antes de entrar na rede, na infraestrutura. Então, se você não consegue, por exemplo, trazer um desenho desse tipo para fazer todo mundo pensar e entender, né, aterrizar mesmo, tangibilizar o que é a solução e o porquê que não faria sentido de ter, por exemplo, criptografia interna, esse tipo de demanda acaba acontecendo, né? O time de segurança não tem que ter HTTPS dentro da solução, né? Entre os componentes e tudo mais. O time técnico acaba acatando, né? Se você só tiver o campeão de segurança ali dentro, assim como você pode ter o campeão de arquitetura também, né? Mas se você tiver só ele ali dentro, né? O cara do DevSecOps ali, o Sec, né? Do time, o que vai acabar acontecendo é isso, né? Vai acabar tendo uma régua muito alta em relação à segurança sempre, né? E em alguns casos que não iria fazer sentido, por exemplo, poxa, precisaria ter mais usabilidade. Você vai acabar não tendo. Cara, esse tema é muito foda. Você começa a falar os bagulhos e mano, dá pra ficar aqui uma vida inteira falando disso. Mas você usou um exemplo legal e
é um exemplo bom e é um problema também, essa parte, por exemplo, você citou aí, cara, não faz sentido um microserviço chamar o outro no HTTPS. O protocolo já tá errado, né? Mas enfim. Exato. E às vezes eu já vi requisito de cara de segurança, falar, beleza, tem chamada interna aqui de serviço, enfim, tem que estar criptografado. Aí, porra, por quê? Pra quê? O Pisani falou, não faz sentido. Era 4, 5 camadas abaixo, já tinha, cara, tinha CDN na frente, o Application File, tinha o Web Server, tinha Balance, tipo, é muita coisa para passar. Do ponto de vista puro de segurança, cada componente individualmente tem que cuidar da sua proteção, vamos dizer assim. Um exemplo disso é SAST, você faz análise de código para buscar algumas vulnerabilidades. Uhum. E eu vejo muito dev hoje, muita briga, vamos dizer assim, com o dev, é porque o dev fala assim, você falou que o SAST está mostrando que tem um SQL injection na aplicação, né? Tá vulnerável. Beleza. Aí ele fala assim pra mim, mas já tem o Web Application Firewall na frente da aplicação. Falo, ok. O ponto é, quando a gente fala de segurança em alguns aspectos, são camadas. O Application Firewall é uma camada, que não é tão difícil bypassar, vamos dizer assim. Uhum. E se o cara estiver bem envolvido, ele vai conseguir. Então, se bypassei o Web Application Firewall, cheguei no seu servidor, agora estou na aplicação, tem lá a vulnerabilidade do SQL Injection. Então, quando a gente fala muitas vezes disso, é corrigir ou garantir a segurança em cada camada. E aí é um pouquinho do que a arquitetura faz, nem você falou lá. Uma coisa é eu definir um protocolo de comunicação para a aplicação, né, dependendo de cada cenário. Outra coisa é qual o melhor banco de dados para esse contexto. Eu vou ler muito mais dado do que gravar, muita informação ao mesmo tempo, que tipo de banco eu preciso usar, um NoSQL ou não é. Preciso de microserviço ou não preciso, porque tá numa hype de microserviço, e a galera nem precisa, mas tá todo mundo ponto, porque tá todo mundo falando. Isso é outro problema. Então, o ponto que eu queria puxar agora era esse assim, a galera às vezes tem um conhecimento superficial, foi esse exemplo do HTTPS, você falou, eu ouvi falar que criptografia é bom, então criptografa tudo. E ter esse conhecimento superficial às vezes atrapalha. Você acha que falta um pouquinho de preparo da galera de mercado, o Pisani, seja arquitetos, devs, security, você acha que tem uma galera aí... É lógico, né? Todo mundo aprende, erra no dia a dia, isso é natural. Mas muitas vezes você vê um cara ali, porra, o cara é médico, né? O cara é médico formado. A margem de erro daquele cara é 0,01%. Enquanto que o estagiário, é ao contrário, a margem de erro dele é 99%, mas todo mundo tá ciente disso. Você acha que falta um pouquinho de estudo, de dedicação da galera? Como você vê a parte educacional? Então, o problema nosso hoje é o mercado, né? Tem muita demanda. Exato, tem muita demanda. E acaba se contratando, a régua vai lá para baixo, né? Na hora que você vai fazer, por exemplo, um teste para tentar contratar uma pessoa. A maioria, eu faço isso com uma certa frequência aqui na Arc, inclusive, né? A gente tem alguns processos seletivos. Quando você coloca um teste para as pessoas fazerem, cara, a gente valoriza demais quem vai até o final, mesmo que não fez um teste 100% top. A gente já considera porque o cara foi até o final, né? Ele teve o comprometimento, ele realmente quer estar na empresa. Mas o grande ponto é, a gente deveria sim ter uma régua mais alta, né? Principalmente para os papéis mais especialistas, né? Arquitetos, pessoas de segurança, né? Assim, a famosa matriz do... Peraí, fugiu aqui, Eisenhower, né? A famosa matriz dele lá. Você tem as coisas que são urgentes e importantes, né? É o primeiro, né? E o que é urgente e importante numa cadeia de construção, né? Numa cadeia de produção, né? De implementação de um produto. Poxa, uma das primeiras coisas é a arquitetura, né? E a gente não pode deixar abrir mão também de outras coisas, como segurança, né? E tudo mais. Então, se você não pensar principalmente nas coisas que são importantes, não priorizar, né, e não colocar isso como algo a ser feito, e também não é só falar, não, beleza, vamos priorizar arquitetura e segurança. Show, né? Legal. Mas aí você vai lá e coloca uma pessoa que não sabe o que é o papel, não sabe fazer direito, né? Ela, de repente, a única experiência que tem é de mercado mesmo, de ter feito isso em um ou outro lugar. Eu já vi pessoas, só fazendo uma analogia, né? Eu peguei uma vez em um processo seletivo uma pessoa para desenvolvimento, tá? Mas tinha 10 anos de experiência como desenvolvedor em um grande banco. Eu falei, poxa, legal, né? O cara tava engravatado. Engraçado que nessa mesma entrevista era um processo com várias pessoas, né?
tinha um rapaz ali com um jovenzinho, né, de bermuda. Falei, pô, esse aí tá fora, né? E o cara ali de engravatado, tal, 10 anos de experiência em banco. Poxa, na hora que eu perguntei pra ele sobre o que é orientação a objetos, né? Primeira pergunta, uma das mais simples, né? O cara deu aquela gaguejada assim e falou: aquele negócio de você colocar botõezinhos, né? Arrastar e soltar. O botãozinho é o. Eu falei, meu amigo. Então quer dizer que orientação a objetos pra você é o objeto mesmo, o botão. Eu falei, poxa. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Mereceu até um vinhetinha essa, porque foi bom. Objeto pro cara arrastar botão. Top. Cara. Então, assim, eu perguntei pra ele, inclusive, e uma classe é um objeto? Ele, não. É só um código, né? É só um trecho de código. Caralho. Deus do céu. E aí depois o rapazinho ali, o que passou, né? O que eu não botei fé, ele colocou a mão na cabeça, assim. Eu falei, então, responde você. Ele falou, aí ele deu uma aula, né? Aí eu falei, poxa, esse cara é bom. Aí eu cheguei a perguntar pra ele de memória RIP e stack. E ele soube responder. E o outro, com 10 anos de experiência. O outro parou no objeto, né? Exato. Eu acho que, assim, esse acaba sendo o grande ponto, né? A gente tem tantas oportunidades que a gente acaba não vendo exatamente, não exigindo, né? O que é pior. Para entrada na área. E aí você pega uma pessoa que tem uma visão rasa, né, e vai agregar pouco. E muitas vezes é por isso até que, voltando lá na primeira pergunta, né, será que o papel do arquiteto, e aí eu posso até estender isso para qualquer outro papel especialista, o cara de segurança também pode estar morrendo, né, concorda? Sim. Eu posso falar, não, beleza, dentro da minha squad eu tenho um cara de segurança também, e não preciso mais de uma área especializada em segurança. Para pensar nos padrões corporativos e tudo mais. Pois bem, eu acho que é aí que está a coisa toda, né? Se você tem o hábito de trazer para o mercado e trazer para os times uma pessoa com uma visão mais rasa, né? Ela não vai agregar o valor que ela deveria, né? TI é uma área cara, e aí acaba se demonizando os papéis, né? Não tem jeito. E o famoso não tem cão, caça com gato, e essa prática é ruim para os próprios profissionais, porque se uma empresa precisa de um arquiteto, mas não acha o cara no mercado, abaixou a régua para um cara que não tem o conhecimento que precisa, contrata ali o cara, ele vai continuar fazendo o que ele já sabe, que é a visão rasa, ele não vai crescer, porque a empresa não vai exigir também dele esse crescimento. Ela precisava de alguém, não tinha, então vai tu mesmo. E essa que você falou, a primeira frase resolvia tudo, tipo, a demanda tá tão grande e não tem gente se especializando, dedicada de fato. E aí, fazendo um parênteses nessa história aí da entrevista, a gente, nos bastidores aqui eu comentei com o Pisani já no outro dia, mas pra quem não sabe, o Pisani foi o primeiro cara que me entrevistou, ele não lembrava disso, mas ele foi o primeiro cara que me entrevistou quando eu tinha feito estágio, e tinha saído do estágio e estava procurando vaga como júnior. Mas eu só sabia fazer if e for, era isso que eu sabia fazer, em VB6, acabou. Mudasse a linguagem já me quebrava. E o Pisani fez uma entrevista, e assim, na época, a pergunta que ele me fez foi assim, básica, igual a da orientação de objetos agora. Na época, né, a orientação de objetos não estava tão em alta. Mas foi uma pergunta ultra básica, que eu respondi completamente errado, absurdo. Olho pra trás, hoje eu dou risada. E aí ele falou, eu lembro que no final da entrevista ele falou, cara, estuda um pouquinho mais e tal, né? Eu falei, puta, beleza. Eu saí puto de não saber, né, comigo, lógico. Mas é exatamente isso que a gente falou agora, cara. Olhando pra trás, você vê que você não abaixou a régua. Você podia ter falado, beleza, entra aí e você aprende na prática. Mas talvez dá trabalho para a empresa, uma curva de aprendizado maior, que não era o momento da empresa de treinar alguém, então, às vezes inexperiente, enfim. Que é o que as empresas estão fazendo hoje com o cara que fala que tem 10 anos de mercado. Eu conheço eu trabalhei na Serasa um bom tempo. E lá tinha muita gente de 20 anos de Serasa, 30 anos de Serasa. Só que o cara só sabia mexer em mainframe. Ou 20 anos naquele mesmo sisteminha dele ali, em VB, uma coisa muito antiga. Então, não quer dizer que o cara não tem experiência, ele tem. Mas ele sai do mercado. Mas ele vai pro mercado agora com orientação a objeto, com microserviço, com MVC. cloud. É um cara que tá morto, esse cara tá morto no mercado, ele não tem. Ele não sobrevive. Ele vai precisar estudar, ralar muito, porque a experiência que ele tem, por mais que seja bastante tempo, não reflete o que o mercado tá precisando hoje em dia, né, Marcos? Sim, sim. É complicado, porque assim, até pegando esse gancho, nas graduações a gente não tem um foco muito grande nisso também, na parte de especialista, né? Por exemplo, minha graduação não teve nada de segurança, você que comentou.
Ponto. Inclusive de arquitetura. Não sei se faz sentido ter arquitetura, né? Mas, numa graduação, vamos dizer assim. Mas aquela pincelada, né? Aquela preocupação, sabe? Esse tipo de coisa. Sim, só que por não ter na graduação e até por desconhecimento do pessoal também, o pessoal não busca uma especialização, né? Ele acha que entrando vai fazer e vai aprender. E não é assim. Tem que ter um estudo por parte da pessoa. Tem que procurar se especializar também. Pisani, muito obrigado por ter me rejeitado. Rejeitado não, reprovado, né? Lá atrás, que valeu a pena. Eu estudei pra caralho aquele dia. Desculpa aí, Marcos, pode falar. Não, vou ficar tranquilo. Faz parte, não faz parte da vida. Essa história, pra mim, marcou muito, porque foi meu primeiro não. Eu fiquei puto comigo. Mas assim, isso foi numa quarta ou quinta-feira. Na segunda-feira eu sabia, a pergunta que ele tinha me feito eu já sabia resolver. Que eu passei o fim de semana estudando e tal. Era um negócio simples. Mas eu passei estudando porque eu falei, cara, como é que eu não sei isso? E se estão pedindo e eu tô procurando emprego, eu não tô preparado. Na época eu ainda fazia curso técnico e tal, mas assim, já fui, né, pelo menos eu, do meu ponto de vista, fui me preocupando com o que o mercado já estava pedindo e pra estar sempre preparado, porque outro problema é esse, né? Muita empresa fica estagnada. Aí, até uma pergunta, Pisani. As empresas que ficam estagnadas, assim, beleza, você montou uma arquitetura, fez ali o design da aplicação, foi implementar, tá em produção, lindo, maravilhoso. Qual é a frequência dessa mexida em arquitetura, ou mesmo em segurança? Segurança é constante, né? Resposta a incidentes, enfim, tem uma série de questões ali. Mas tem review de arquitetura? Tem deixa eu ver se precisa ajustar alguma coisa. Não só a questão de escalabilidade e tal, porque às vezes o cara tá ali na empresa 10 anos, estagnado naquilo, a empresa também não quer trocar o SEO, não quer trocar a linguagem, não quer evoluir, tá funcionando, tá bom. E isso acaba sendo um problema para os profissionais também, né? Porque ou a rotatividade aumenta, porque o cara tem que sair porque ele quer aprender coisa nova, ou a empresa arrisca fazendo essas atualizações, enfim. Como você vê isso aí? Bom, eu começo isso daí com uma analogia com a gente, com os profissionais, antes de ir para a empresa. Porque, assim, o que acontece com uma pessoa que está na média? Ela não sai da média, né? Ela não vai conseguir um cargo mais alto, um salário mais alto. Ela está contente com o que ela tem ali, ela está na média e ela está feliz em ganhar um salário. Só para passar de ano. Exatamente, é o cara que está ali para tirar 5, 6 e passar de ano. E a maioria é assim, né? Só que é engraçado, né? Seguir o caminho da maioria não é o melhor caminho, não é o caminho do sucesso, né? Não é a fórmula do sucesso. Vide, por exemplo, um feriado prolongado. Você vai fazer uma viagem. Se você pegar um feriado prolongado, é o pior dia para você viajar. Você vai pegar trânsito, vai chegar cansado, não vai aproveitar, vai gastar mais, né? Vai custar mais caro. Vai acabar não aproveitando, vai ter mais gente. Exato, vai ter mais gente. É bem complicado ali. Essa parte aí. Então. E aí, seria mais inteligente você fazer o quê? Né? Não viajar naquele dia e viajar no outro dia. Tentar, combina, eu trabalho na sexta-feira aqui, que é feriado prolongado, e na outra eu tiro de folga, ou numa outra segunda-feira, um outro dia. Vou fazer uma viagem muito mais tranquila, vou aproveitar muito mais, vou gastar menos. Então, assim, eu pensei fora da caixa. Eu fiz diferente do que todo mundo está fazendo. Então, normalmente, o fazer diferente tem um resultado maior, né? E eu falo para você o seguinte, na nossa vida, no dia a dia, quando você sai da média, quando você se provoca, quando você vai tentar fazer coisas mais complicadas, né? Não se conformar em, poxa, eu aprendi a engatinhar, vou continuar engatinhando para sempre. Não, agora eu quero aprender a andar. Depois não, agora eu quero aprender a correr. Agora eu quero aprender a correr mais rápido. Se você sempre se provocar, você vai sempre evoluir e vai sempre crescer, né? Sempre vai ter algum tipo de progresso. Se você ficar estagnado, né, a força da gravidade vai te puxar para baixo, naturalmente, né? E os jovens vão chegando, né, pessoas mais jovens vão chegando com gás, tecnologias novas vão aparecendo e você está ali estagnado. Tá bom, tô ganhando bem, tô tranquilo. Daqui a pouco tá todo mundo ganhando mais do que você, tá acima, né? Aí o mercado tá remunerando melhor, você não vai estar no meio dessa galera, né? E aí você vai começar a chupar o dedo, vai ver essa galera aí, molecada, entrando e tal, comprando um carro mais bacana do que o teu e tudo mais, e você ali, né? Então, aí, respondendo a parte da empresa. Se a empresa ela tem um objetivo de mediano, né? Ou seja, ela não tem uma estratégia agressiva, ela não quer crescer, e eu acho que são poucas as empresas que têm esse tipo de viés, né? É difícil, né? Se ela tem esse viés,
beleza, ela não precisa mexer em mais nada, nem em segurança, nem em arquitetura. Invadiu, tudo bem, todo mundo é invadido. Né? Se você for com esse mindset, perdeu, beleza, tem backup, recupero aqui, mudo na hora que dói, né? Eu vou lá e resolvo. Se o seu mindset é esse, o crescimento da tua empresa não vai ser expressivo, né? Então, é por aí. A arquitetura, o desenho da arquitetura, ele é algo que é dinâmico, né? Ele muda bastante e ele muda de acordo com a estratégia da companhia. Então, porque é em cima dos requisitos de arquitetura, né? Ou seja, tudo que infere no desenho da tua arquitetura é que você vai fazer uma definição, né? E isso está ligado diretamente à estratégia corporativa. Eu quero colocar 1 milhão de pessoas na plataforma, vou lançar um produto novo, eu vou querer utilizar parte do meu back-end para um novo produto. Como é que eu vou desenhar isso? Como que vai funcionar a segurança? Como é que vai funcionar? É assim, o avião voando. É mais difícil, é mais complexo. Né? O famoso o avião voando e tem que trocar o motor, né, cara? Exato. É muito mais complicado. Esse meme é da hora, esse meme é da hora. Então, quanto mais você pensar no começo, antes do avião sair do chão, e projetar e começar a pensar que vai ter algumas mudanças vão acontecer, né? Você não vai conseguir prever tudo. Algumas vezes você vai ter que descer o avião, refazer ele e subir outro, né? Mas outras, quanto melhor for o seu projeto inicial, maior vai ser a longevidade. Não quer dizer que você não vai precisar mexer. Eu fiz essa pergunta porque eu vejo alguns problemas no dia a dia das empresas aí, analisando o código deles e tal, em busca de vulnerabilidades mesmo, e alguns problemas são de arquitetura. Por exemplo, a gente teve um scan num cliente recente e o código dele basicamente tem uma vulnerabilidade que é basicamente você conseguir... Imagina que você tem um método que recebe um parâmetro, que com base nesse parâmetro você vai consultar uma informação no banco. Só que esse ID de usuário, algo do tipo. E aí você chega lá, essa query não está validando se esse ID de usuário pode de fato executar esse recurso. É um proper access, alguma coisa assim. Uhum. Então, o que teria que ser feito? Ou cada método você faz uma validação, esse ID pode ver essa informação? Até para garantir a confidencialidade, um dos pilares da segurança. Então, cada método você bota ali uma validação, o que ficaria às vezes ineficaz, né? A aplicação era grande. Ou você bota, no caso lá numa API, bota um filter lá na sua aplicação, para cada request ele já fazer essa validação, um notation ali, algo do tipo, né? Pensando um pouquinho de uma forma macro. E aí apontava a vulnerabilidade, o desenvolvedor falava assim, não, mas tem um gateway fora da aplicação, um outro componente, que valida. Então, a hora que chegar aqui na aplicação, esse ID já pressupõe que esse ID tem acesso àquilo. Eu falei, então, mas e se eu sou um insider, bato na sua aplicação dentro da empresa, fora do gateway, você não garante, né? O ID que chegar aí vai executar, não vai? Ele falou, vai. Eu falei, então você está confiando, está terceirizando esse ponto de validação. Uhum. Aí ele entendeu, o desenvolvedor entendeu, falou, putz, verdade. E aí escalou, só que era um problema de arquitetura, por quê? Ia ter que mexer em praticamente todos os métodos, né? Todas as chamadas de API, era um projeto grande, ou criar um filtro específico, só que aí tem método que não era para ter autenticação mesmo, então o filtro tinha que ter filtro. Então, esse problema de arquitetura, é que você falou, o avião tá voando, mas às vezes vai vir um avião de frente com o seu, e aí, o que você faz? Né? Vai acabar o combustível, vai ter um pouso de emergência, sei lá, pegando o embalo da analogia, e a gente tem que estar o máximo preparado, a gente não consegue prever tudo, né? Nem o arquiteto, nem o dev, nem o segurança, por isso que tem a ponte, as visões, o cara vai se preocupar, o Pisani vai se preocupar em, se eu precisar mexer na turbina no avião voando, o que eu faço? Vamos desenhar assim, assado. O cara de segurança, e se um avião vier de frente, se apagar o painel, o que acontece? Como é que eu me preocupo? Então, tem que ter esses papéis, essa galera, ou não necessariamente o papel, mas alguém com essa responsabilidade, ou essas responsabilidades, para traduzir isso para todo mundo, mas acho que, pegando o gancho da próxima pergunta, é levar tudo isso para o negócio. Aí, Pisani, vamos ver se a gente concorda. Por que todo mundo tem essa visão e levar essas visões para o negócio? Porque muitas vezes eu vejo o dev estar preocupado em entregar e fazer o código rápido porque o negócio tem essa pressão. Cara, precisa entregar, é marketing, é uma lei, sei lá o que, precisa entregar. Então, muitas vezes o dev já está pressionado, os projetos já estão atrasados e etc. E aí tem, N formas de você automatizar, várias ferramentas, metodologias ágeis, enfim, um monte de coisa para ajudar as coisas a andarem mais rápido. Mas você acha que falta essa sensibilidade do time de negócio, dos próprios C-level, né? CEO, CTO, enfim,
dessas demandas urgentes, de abrir mão de qualidade, abrir mão dessas coisas, ou eu que tô louco? Não, os caras devem querer entregar rápido, né? Foda-se. Você tá ficando louco, hein, Cássio? Brincadeira. Eu acho que não, acho que você não tá louco, não. E o que acaba acontecendo... eu tô hoje fazendo bastante analogias aqui. Mas... Esse aqui é o podcast, é o rei da analogia. Manda bala. Mas se você for parar pra pensar, né? Imagina o seguinte, alguém vai pintar a parede da tua casa. Alguém chega e falou, não, vou pintar a parede da tua casa. Né? E eu chego pra você e falo, olha, precisa pintar aqui, né? E compra essa tinta, compra tinta com fator de oleosidade 5. Eu tô inventando isso, tá? Eu não conheço nada do assunto. Mas, vamos supor que ele chegue e fale isso pra você. Né? E você chega na loja e olha ali, né? Pergunta pro vendedor, que também não vai saber falar muita coisa pra você. Você olha lá, tá fator de oleosidade 5, a outra fator de oleosidade 4, uma do lado da outra. Uma custa, né? O fator de oleosidade 5 custa R$1.000 a lata e a outra custa R$100. Em qual você compra, né? Se o vendedor falar pra você que as duas são boas. 4, com certeza, mais barato. É lógico. Sei lá, o cara que é ficcionado por qualidade fala, se é mais caro é melhor, né? Poderia ser até diferente a pergunta, né? Eu poderia chegar pra você e falar assim, olha, pra pintar com 4, eu gasto meia hora. Em meia hora tá tudo pintado, sua salinha aí tá pintada inteira. Mas agora com 5, eu vou levar ali uns 3 dias. Né? Então, legal. Você chega e fala, pô, eu quero rápido, né? Eu quero rápido. Me interessa pintar rápido. Uhum. Se você não tiver o restante da visão, né? Beleza, eu pintei rápido, mas em uma semana ou 2 eu vou ter que pintar de novo. Então eu vou ter que passar por todo o transtorno para fazer uma nova pintura daqui 2, 3 semanas. E mais um gasto. Exato, né? Vai custar de novo a latinha de tinta. E a outra vai durar 10 anos. Poxa, eu prefiro gastar 3 dias, gastar um pouco mais e passar 10 anos sem precisar pintar o meu escritório, né? Então é a mesma coisa. De novo, a gente volta para aquele ponto de você conseguir falar a língua das pessoas, né, dos stakeholders. Porque o cara de negócio, né, e os tomadores de decisão, eles não são técnicos, eles não conhecem por que é bom fazer, por que precisa fazer teste unitário, né? Aí você vai lá como arquiteto, joga, defende, briga, não, porque olha, quando a gente fizer, colocar TDD, se a gente subir um produto em produção, né, não vai ter problema, nunca a gente vai ter um problema crítico, né, e não vai acontecer de alterar um pedaço do código e quebrar um ponto que eu nem imaginava, isso nunca vai acontecer. Defendeu, conseguiu, né, investimento, o stakeholder acreditou em você, colocou grana. Depois o prazo começou a ficar curto, o pessoal começou a atropelar, não fez mais teste unitário. O que vai acontecer? Aquilo que você falou que não ia acontecer, acontece. Vai acontecer. E aí o que vai acontecer? A credibilidade desse tipo de discurso começa a cair. Então, mesmo que você chegue falando, olha, isso não vai acontecer, já aconteceu comigo, de eu chegar falando. O stakeholder fala pra mim, não, isso é conversa fiada, a outra já falou. Aí foi ver, o teste unitário começou e uma semana depois já foi despriorizado. Então, não adianta você só fazer um discurso bonito e vender lá pro tomador de decisão, né? Por que você vendeu para ele? Você vendeu para ele com aquela promessa de que não ia quebrar alguma coisa no futuro. O quanto que isso é importante para ele, né? Se isso é algo muito importante, você tem que ter essa informação. Quer cortar aí o cachorro? Quer cortar aí, cara? Ah, pode seguir. Aqui é sem cortes, velho. Tá bom. Então, assim, acho que eu até perdi o racional aqui. Então, se você... Vai ter que cortar, tá vendo? Fica tranquilo, Visani. De boa. Então, se você não tiver esse pensamento, né, e essa capacidade de conversar e trazer essa relevância para o outro tomador de decisão, que é o seu gerente de projetos, não vai funcionar, né? Vai bypassar o teste unitário. Então, assim, é importante que se tenha essa figura, e aí começa a fazer sentido e tem alta relevância o papel do arquiteto, percebe? Se ele estiver fazendo esse papel certinho, olha, tá bypassando lá os testes unitários. Eu vendi para o stakeholder que colocou grana no projeto para a gente fazer teste unitário, que não ia ter esse problema. Então tem que levantar essa bandeira para o cara que está pagando, para ele entender, olha,
devido a prazos, a gente está abrindo mão desse critério de qualidade. E esse problema pode acontecer. Tudo bem? Tudo bem. Tá todo mundo comprado? Beleza. Faca na caveira, vamos entregar o produto sem teste unitário. Mas tá todo mundo sabendo, né? Inclusive o stakeholder ali que você convenceu no começo. Não, e o legal é que assim, esse mesmo cenário que você está descrevendo acontece hoje em security, porque a segurança tem que... Como é que eu vendo segurança, né? Cara, segurança defensiva ou preventiva. Você precisa se preocupar para algo não acontecer. Uma coisa é LGPD, você precisa fazer a lei e acabou. Outra coisa eu falo assim, olha, sua aplicação aqui, se alguém te atacar, você vai pegar tem um command injection aqui na sua página, que o cara consegue executar qualquer coisa no seu server e colocar um ransomware. O que é um ransomware? Vai criptografar sua rede inteira, todos os seus dados, sua empresa vai parar. O cara fala, nossa, tô fudido se isso acontecer. Mas a segunda coisa que vem na mente desse cara é, qual a probabilidade disso acontecer? E, cara, a probabilidade... É muito difícil você falar isso. É a mesma coisa que você falar assim, pô, a gente mora, pelo menos eu moro aqui em São Paulo. Qual a probabilidade de eu ser assaltado? Sei lá, 50-50. Se você mora no Rio, talvez isso vira 70-30. Se você mora, sei lá, em outro lugar, talvez isso vire 90-10. Tá? Por N fatores, essa resposta já tá fácil. Mas num software, eu falar pro cara, ó, se acontecer, né, pode acontecer, é fácil de acontecer, tem vulnerabilidades mais altas, mais baixas, enfim. O impacto na sua empresa você vai falir. Ou o impacto sua base de dados vai ser vazada. Ou vou criptografar suas informações. Coisas do tipo. Então, quando você mostra a possível dor, o tamanho da dor, aí você consegue vender segurança. Aí o cara fala, putz, então eu vou botar aqui o AF. Putz, então eu vou fazer scan no meu código. Então eu vou rodar uma ferramenta de Dash para fazer scan na minha aplicação. Mas, ainda assim, ele fica relutante por conta da probabilidade. E é difícil mensurar isso, cara. Qual a probabilidade de acontecer? E aí tem uma frase legal de cibersegurança que a galera tem usado muito, que ela é verdade, mas é difícil de provar, porque o resumo a gente não fala mais hoje em segurança se você vai ser atacado, mas quando você vai ser atacado. Porque você, assim, de uma forma ou de outra, você vai ter um problema de segurança. O ponto se você está prevenido, né, ou preparado, ou protegido o suficiente para que o impacto desse ataque não seja muito grande, porque ele vai acontecer, né, Marcos? Vai, com certeza. Existe segurança 100%, Marcos? Te pergunto. Não existe. Não existe segurança 100%. O que a gente faz é cansar o invasor para ele tentar ir pro vizinho e desistir da gente. É isso. Cansa o atacante pra falar, atacante. Eu desisto disso aqui, vou pro próximo. Vou pro próximo, tem o mesmo valor, vai me entregar a mesma coisa e tá mais fácil. É isso. Mas se o cara quiser, ele vai invadir. Eu falo isso pros clientes, Pisani. Tipo assim, cara, essa vulnerabilidade aqui, um cara na escola, ele vai lá e bota o injection aqui e vai passar, e vai chegar no seu banco de dados. Então eu vou pôr aqui 2, 3 ferramentas, uma solução, vou resolver, legal. Mas se um grupo de hacketivista chinês quiser te derrubar, não adianta, você não vai te derrubar. Não adianta, o Anonymous acordou e falou, aquela empresa ali, eu vou derrubar, vou tirar os caras tiram do ar site do governo, tudo bem que é mal feito pra caralho, mas tira do ar site do governo, tira do ar banco, ataques a várias instituições que estão pré-protegidas, vamos dizer assim, mas acontece. Então, imagina a sua aplicação que você não pensa, né? O Pisani trouxe aí, muitas vezes o pessoal deixa a arquitetura de lado, o teste de lado, imagina a segurança de lado. Sim. Então, vai ter problema, né? E eu tinha até uma pergunta para fazer pro Pisani, aproveitar o gancho, que assim, como a arquitetura meio que se prepara para esses tipos de ataque um pouco mais invasivos, tipo DDoS, alguma coisa que pode derrubar aquela empresa até por dias, dependendo da intensidade do ataque. Como que ela se prepara? Bom, o que eu vejo bastante, né? Precisa ter uma área de segurança para fazer isso. Sim. Né? E precisa se ter aí bem claro tanto as preocupações, né, da área de segurança, o que a área de segurança tem como objetivo corporativo, né, para trazer para dentro do projeto, quanto também qual é a criticidade das informações, né? Aonde se coloca mais segurança, onde você precisa pensar de uma forma diferente, né? Hoje ainda mais com LGPD, né? Precisa ter um controle de opt-in, né? Antes de você devolver ali algum tipo de informação crítica, né? Uma informação sensível, né? Enfim, você precisa passar por um filtro antes, né? Então, não é tudo, não é 100%, não são todas as informações,
mas você precisa, por exemplo, se preocupar em projetar uma solução, quando você está falando, por exemplo, de arquitetura de dados, e não ter dependência de dados desnormalizados ali, dados, informações, por exemplo, sensíveis, como chave, né? Um CNPJ, por exemplo, como chave de ligação entre entidades. E por aí vai, não só, né, na camada de dados, mas em todas as outras, é necessário sim se preocupar com segurança, né? E não adianta também o arquiteto achar que ele sozinho ele consegue, né, bater no peito e falar, não, eu resolvo segurança, eu resolvo tudo. Eu acho que esse ponto que o Marcos tocou, aí sim é uma preocupação de arquitetura, que é a própria resiliência da aplicação, né, Pisani? Putz, preciso arquitetar aqui um componente, uma estrutura inteira que, sei lá, para 100 mil requests por segundo, sei lá, um gateway de pagamento. Outra coisa eu preciso de uma API aqui para fazer, sei lá, newsletter, cadastro de newsletter. É um negócio que não vai ter milhões de requests por segundo. Então, voltando para aquele ponto que ele estava falando de DDoS, por exemplo, né, é pensar em camadas que possam proteger, né, por exemplo, uma camada na frente ali, um Akamai, um Cloudflare, alguma coisa nesse sentido, e não só isso, né, depois que eu passei, talvez vai ter quem consegue passar por essas camadas também, na hora que caiu dentro da tua aplicação, se é uma aplicação que não pode, que ela é crítica, que ela não pode cair de jeito nenhum, você tem que pensar num auto-scale para ela violento ali, né? Tem que ter uma capacidade muito grande de se manter de pé. Né? E muita grana. Muita grana. E sem contar que tem o restante todo, né? Se você pensar em microcomponentizar tudo, talvez você consiga desacoplar o teu front-end cai, mas o teu core aqui, back-end, integração com outros parceiros não cai. Eu já vi um grande banco colocar tudo em um grande componente, e aí quando ele foi lá, ele criou um aplicativo móvel novo, investiu, enfim, grana aí pra caramba, e na hora que todo mundo começou a usar o aplicativo, caiu uma engine importante dele ali. Ficou offline aquela engine. E era uma engine que dava um prejuízo bilionário por dia. Nossa senhora. Aí o que eles fizeram? Tiraram o aplicativo do ar, frustraram milhares de usuários e deixaram fora do ar no horário que aquela máquina, que aquela engine precisava ser processada, né? Então, assim, soluções que a gente já viu acontecer no mercado exatamente pela falta de um projeto, né? E olha, isso não foi nem um DDoS, era uma questão de... Foi mal feito. Mal feito mesmo. Muitas pessoas, exatamente, foi uma questão arquitetural. Eu tive... Pode falar. Não, imagina o quanto isso não acontece com pessoas mal intencionadas mesmo. Sim, então, precisa ser sim muito bem pensado, né? E é aí que tá. Se você pensou nos requisitos de arquitetura e nos requisitos de segurança, de governança, de marketing, etc, você vai chegar na equação certa, né? E vai conseguir ponderar corretamente quais componentes, aonde faz sentido ter mais segurança, mais resiliência. Sim, eu tive um problema parecido, coincidente mesmo. Era um grande e-commerce aí. E basicamente todas as pesquisas do e-commerce pesquisavam em vários gates, então para montar a pesquisa final do produto, o produto era composto de vários subprodutos. Então esse gate era composto por um barramento, basicamente um USB lá, um WebLogic, algo do tipo. E eram umas máquinas muito parrudas, assim, máquina de processamento muito grande. O que aconteceu? O console do WebLogic dessas máquinas estava exposto na internet, já não deveria, já tem um problema de infra aí. O segundo problema, tava com usuário e senha fraca, né, admin, coisa do tipo. Caramba. E aí, olha o nível. Essa daí merecia a vinheta. Merecia mesmo. Boa. DevSecOps. E olha o que aconteceu. O hacker, ele descobriu as consoles expostas, ele não roubou a informação nem nada. O que ele fez? Ele invadiu o servidor, a console estava exposta, tinha um exploit, ele tinha root no servidor. Ele implantou um minerador de Bitcoin. Então o minerador de Bitcoin dele fazia o quê? Ficava lá, executava na máquina, topando 100% do processamento da máquina. Para minerar Bitcoin, para ele ganhar um dinheirinho. Todo mundo tem que ganhar um pouco. Ou seja, ele tava usando os recursos da empresa e minerando os Bitcoins dele. Só que o problema essas máquinas, como eu falei, elas eram o barramento de pesquisa do e-commerce. Então você clicava na tela lá para pesquisar um negócio que demorava 30 segundos, 20 segundos, porque era bastante produto. Simplesmente estava 1 minuto e meio até carregar a tela, porque a máquina estava arregaçando lá de processamento, porque alguém estava minerando no Bitcoin.
Então demorou uma semana pra gente resolver esse problema. E a gente achando que era... Os caras começaram a falar que era DOS. Eu falei, se é DOS, já tinha caído tudo aqui. Você não ia nem ver o título da página carregando HTML. Então, assim, problemas que acontecem, tudo bem, foi um incidente de segurança, teve falha de infra, teve falha da aplicação, teve N falhas envolvidas nesse caso. Mas a arquitetura teria resolvido isso. Porque o arquiteto ele olhar e falar, cara, aqui tem um ponto único de falha. Queremos correr esse risco, isso aqui tem que ter um scale. Por ser barramento lá do Oracle, já era caro pra caralho. Então tinha máquina limitada, não era auto scale. Então, uma série de fatores que um bate-papo com um cara de arquitetura, na hora de montar isso, com um time de segurança junto, eu teria evitado esse problema. Uhum. Com certeza. Loucura. Bom, gente, deixa eu dar um recadinho aqui pra galera, só um minuto. E claro, lembrando que você acompanha o DevSecOps Podcast em todas as plataformas digitais, no Amazon Music, Apple Podcasts, Castbox, Deezer, Google Podcasts, iRadio, Geo7, Podcast Addict, Podchaser, Spotify, diretamente no Spreaker e claro, também no YouTube. E lá no YouTube a gente vai começar a fazer vídeo, né, Marcos? O que você acha? Sim, com certeza. O pessoal vê essa sua cara de otário. Minha cara é linda, para. Eu sou maravilhosa. Essa cara feia aí, o pessoal enjoou de ver. Você tem pergunta pro Pisani aí pra gente encerrar? Eu não tô feliz, eu queria ficar falando a vida inteira disso, porque é um tema muito foda, mas temos que viver, né? Perguntas a gente tem, mas vai ser muitas perguntas, então deixa melhor a gente marcar outra agenda. A gente marca outra agenda, né? Boa. Marca outra agenda, até pra não tomar muito tempo do Pisani também, né? Senão a gente vai ficar aqui a noite inteira falando. Tá o dia certo. inteiro, vou falar aqui eternamente. Vou fazer o seguinte então, Pisani, faça suas considerações finais, fala aí do teu canal, do teu projeto, do teu curso, fica à vontade, agradecer mais uma vez a participação, se quiser concluir aí, colocar mais um tema, fica à vontade. Massa demais. Bom, é só agradecer mesmo pela participação, o canal de vocês aqui é muito legal, muito top. Eu acho que esse é um tema que realmente dá pano para manga, né? Tem muita coisa para a gente falar sobre arquitetura e segurança. Enfim, eu posso garantir para você o seguinte: a gente vai ver essas áreas por muitos anos ainda, né? A gente começou falando, será que... Os DBA ia morrer quando eu comecei, cara, tá aí até hoje, enfim. Cara, o DBA ia morrer quando eu comecei já. Então. Eu acho que a gente está tendo, na verdade, um grande boom aí de novos negócios, de novas oportunidades surgindo. E o pessoal está muito preocupado em entregar rápido, em colocar as coisas rápido, né? E todo mundo chega uma hora que fala, não, peraí, agora está na hora da gente fazer as coisas direitinho, a gente quer estruturar, quer organizar para crescer, né? Então, muitas empresas estão chegando nesse momento agora, outras vão chegar daqui 1 ano, 2, 3, 4, 5. Então pode ter certeza que tem muito espaço para essas áreas de especialistas, né? E a gente vai fazer muita diferença no mercado ainda. Beleza? Show! Fala aí do teu curso, do teu projeto, revisa aí. Bacana. Bom, eu tenho um canal no YouTube, como eu falei no comecinho, né? Esse é uma iniciativa que a gente tem para trazer um pouco mais dessa... de viés de arquitetura mesmo, até para os profissionais que muitas vezes começam como eu comecei, meio perdido na área, né? Então, a ideia é ajudar a conseguir efetivamente fazer um trabalho de arquitetura realmente pensado, né? Pensar em ser o arquiteto que fala depende. É importante o arquiteto falar isso, né? Ele precisa avaliar antes de dar uma solução. A arquitetura não é uma receitinha de bolo. Assim como segurança e muitas outras... Tudo que é técnico, né? O pessoal às vezes acha que a gente tem uma receita de bolo. Sim, é só ler o manual. Né? E não é por aí. Bom, então é isso. Entra lá no meu canal, se inscreve por lá também. Vai ser um grande prazer ter vocês com a gente por lá. Show, eu vou depois, para quem tá ouvindo nas plataformas, tem o link do canal do Pisani, do Instagram, enfim, tá tudo lá no YouTube, lá na descrição do vídeo. Marcos, quer terminar aí? Eu queria só falar pro pessoal para comentar as dúvidas, como sempre, lá no nosso canal no YouTube, né? Até porque a gente vai ter aquele especialzinho respondendo dúvidas. Quem sabe, se tiver muitas dúvidas de arquitetura, não trazemos o Pisani de novo para responder uma dúvida dos inscritos aí. Esses convidados é caro, velho. A verba dos caras é difícil, meu. Cuidado. Vai quebrar o canal. Tirando isso pra compartilhar também com a galera aí, curtir, né? Faz parte da vida. E eu queria fazer minha piadinha final, né? Eu gosto. Faz. Então. Por que o pinheiro não se perde na floresta?
Nossa, Por que o pinheiro não se perde na floresta? É. Tem alguma ideia aí, Pisani? Nenhuma. Eu já tô rindo. Mas peraí, por que o pinheiro não se perde? É. Não sei. Porque ele tem um mapinha. Muito bom, ele é um pinheiro arquiteto, né? Ele tá preparado. Isso aí, exatamente. Especial pro Pisani. Puta que pariu. Tá bom, gente. Muito obrigado. Beleza. Esse foi o episódio 19. Você ouviu sobre o papel da arquitetura na segurança de software. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Marcos Santos. E eu sou o Carlos Pisani. Carlos Pisani ajudou a gente hoje. Gente, com essa piadinha a gente se encerra até a semana que vem. Valeu. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.